Boa noite a todos. Meus irmãos, aqui estamos, distantes, mas não separados, né? Então, antes de começar a falar a vocês sobre a nossa escola vivencial de hoje, vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Amém. Então, começando essa noite de hoje, que será sobre Pentecostes, nós teremos a grata satisfação de contar com a presença virtual de Padre Celso, nosso coordenador, nosso assessor eclesiástico, nosso diretor espiritual há 48 anos no Concílio de Cristandade de Maceió. Então, teremos Padre Celso, em seguida, nos falando sobre Pentecostes. Uma boa noite e uma boa palestra. Saúde e paz a todos. Prezados irmãos cursilistas, celebramos neste domingo o domingo de Pentecostes. A cada ano, a festa de Pentecostes oferece à Igreja a ocasião para entrar, por assim dizer, em si mesma e descobrir-se animada e conduzida pelo Espírito Santo. É uma presença forte, mas discreta e silenciosa, da qual não nos damos conta. Vocês podem ver no Evangelho de São João a palavra de João Batista, quando começou a pregar aos seus contemporâneos, dizendo: no meio de vós está quem vós não conheceis. Naquele tempo da pregação de João Batista, o desconhecido era Jesus. Agora nós deveríamos talvez repetir a mesma coisa do Espírito Santo. No meio de vós, ou melhor, dentro de nós, há alguém que nós não conhecemos: o Espírito Santo. Nos últimos dias de sua vida, Jesus promete aos discípulos que iria deixar-lhes o seu Espírito como sua herança, a mais verdadeira, como continuação de sua mesma presença. Ele disse, está no Evangelho de São João, 14, versículos 16, 17. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que ensinará toda a verdade e recordará tudo aquilo que eu disse. Jesus prometeu o Espírito Santo. Assim, meus irmãos, o Pentecostes, descrito por São Lucas na primeira leitura do domingo de Pentecostes, é o evento que torna pública esta doação de Jesus feita à Igreja. São Lucas revela que todos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo é, portanto, antes de tudo, a presença espiritual de Jesus ressuscitado
na igreja. Presença que continua de maneira diferente da sua presença histórica, porque é uma presença misteriosa. Também uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele é a alma da igreja. Sem o Espírito Santo, estaria longe, Cristo ficaria no passado. O Evangelho seria letra morta. A igreja, uma simples organização. A autoridade, uma dominação. A missão, uma propaganda. O culto, uma evocação. E o agir cristão, uma moral de escravos. Mas no Espírito Santo, o mundo se levanta. O Cristo ressuscitado está presente. O Evangelho é potência de vida. A Igreja é comunhão trinitária. A autoridade é serviço libertador. A missão é Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é deificado. Meus irmãos, o Espírito Santo, portanto, é a alma da igreja. Jesus realiza a sua promessa. Ele disse: vocês não ficarão sozinhos. Eu mandarei o meu Espírito, que ensinará toda a verdade e recordará tudo aquilo que eu ensinei. São Paulo, ele mostra que o Espírito Santo é o doador dos carismas. Ele diz na carta aos Coríntios: há diversidade de carismas, mas um só Espírito. O que é um carisma? O carisma é uma manifestação particular do Espírito, dada a cada um para a utilidade comum. Esse é o dom particular, o carisma. Cada um tem o seu carisma, tem o seu dom dado para a utilidade do bem comum. Assim, prezados radiovintes, assim, prezados cursilistas, no texto da missa de Pentecostes, São Paulo nos fala de uma grande diversidade de carismas e ao longo da mesma carta aos Coríntios, ele dedica 3 capítulos inteiros a este assunto. Na comunidade cristã primitiva, havia uma verdadeira primavera de carismas. Carismas de fé e de oração, carismas de apostolado e de doutrina, carismas de profecia e de serviço à comunidade. Os carismas eram, por assim dizer, o sistema nervoso no corpo da igreja, aqueles que asseguravam seu dinamismo e sua sensibilidade ao Espírito Santo e operavam a diversificação dos membros. Para o apóstolo, tudo isto era riqueza. Ele diz na primeira carta aos Coríntios: não fostes vós ricamente contemplados com todos os dons, com os da palavra e os da ciência? Assim, prezados radiovintes, prezados cursilistas, desculpem eu dizer rádios ouvintes, porque eu tenho um programa de rádio e aí
confundo dizendo prezados radiovintes, em vez de dizer prezados cursilistas. Mas são a vocês, cursilistas, irmãos queridos, que eu estou falando sobre o Pentecostes. Os carismas, portanto, como eu disse, eram um sistema nervoso no corpo da igreja. Aqueles que asseguravam o seu dinamismo e sua sensibilidade ao espírito e operavam a diversificação dos membros. Assim, cada um tem o seu dom, tem o seu carisma. Cada um é chamado pelo Espírito Santo a enriquecer a comunidade da igreja. Depois do Concílio Vaticano II, se assiste a um sinal grandioso em toda a Igreja Católica: o reaparecimento dos carismas. Não se trata somente do assim chamado movimento carismático. Não é só o movimento carismático, mas quase todos os movimentos da renovação que florescem cá e lá na Igreja Católica e em outras confissões cristãs mostram esta surpreendente nota comum: a diversidade dos carismas. Através deles, o povo cristão recupera a sua espontaneidade, a sua criatividade, a sua força de testemunho, que são um sinal típico da ação do Espírito Santo de Deus. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará forças, e sereis minhas testemunhas. Nós recebemos o Espírito Santo para dar testemunho de Jesus. O cristão cursilista é aquele que recebeu o Espírito Santo nos 3 dias do cursilho, porque o cursilho nos oferece o fundamental cristão. O cursilho realiza em 3 dias o fundamental cristão, aquilo que é fundamento da nossa vida cristã. É o Espírito Santo quem nos dá este fundamental cristão. E agora, o cristão cursilista, que passou por este movimento e continua nele, porque cursilho não são somente 3 dias, mas depois que a gente faz, é a nossa vida inteira. Então, o cursilista continua o cristão verdadeiro, que passa adiante o conhecimento e o amor de Jesus. Cada cristão deve ser assim, meus irmãos, passar adiante o conhecimento e o amor de Jesus. Se ele tem Jesus dentro de si, com a força do Espírito Santo, ele passa ao mundo de hoje o conhecimento de Jesus e o seu amor. Este é o verdadeiro cristão, o cristão de Pentecostes. Amém.